Um. Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo pelo canal Paz e Bem. E hoje aqui nós estamos com a Suzy Leão. Hoje nós vamos continuar o estudo de a Gênese. Nós vamos falar sobre a Gênese espiritual. Mas antes disso, a Suzy vai contar para a gente como é que foi a participação do Sejus e também Paz e Bem lá no evento interreligioso a convite do Eduardo Henrique, do reverendo Eduardo Henrique, que também é aqui do Paz e Bem. Tudo bem, Suzy? Oi, Carla, tudo bom? Olá a todos e todas que acompanham o teu programa, esse espaço de espiritualização, esse espaço onde a gente consegue falar de uma forma tranquila, serena, progressista. Bom, Carla, o evento de Santa Maria, no dia 21 de janeiro, eu fui a esse evento representando o Sejus, né, que é o coletivo de estudos, espiritismo e justiça social. Eu às vezes me confundo na sigla. E fui representando então esse nosso grupo maravilhoso de espíritas progressistas. O evento foi muito bonito, as pessoas em Santa Maria foram extremamente adoráveis comigo. Foi uma coisa muito linda, muito forte. A gente sentia a emoção em quem estava participando. E eu até comentei com eles. E nós estávamos num ritmo ali de bastante fraternidade. E quando chegou a minha vez de falar, tu sabe, né, Carla, que a gente sente direitinho o ambiente quando tem bastante desencarnado. Então, eu brinquei com eles, eu disse, olha, gente, vocês não se assustem, mas nós temos bastante desencarnados aqui. E todos riram, então foi muito bonito. Então, eu estava lá, né, representando os espíritas progressistas do Sejus. Nós tínhamos lá um babalorixá, né, todo paramentado, um outro pai de santo, também todo paramentado, representando o candomblé. Esse babalorixá estava representando a Umbanda brasileira. Nós tínhamos um reverendo luterano e o reverendo anglicano, que foi o nosso anfitrião, porque aconteceu na igreja anglicana. O reverendo Eduardo Henrique é um querido, muito querido, todos eles muito queridos. O reverendo Chico, muito querido. Enfim, não havia nenhum representante, nenhum sacerdote católico, mas havia uma representante da comunidade católica que depois pediu a palavra e falou lindamente. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante e nós precisamos aproveitar este momento. Nós estamos vivendo um momento de abertura, mas também de muita emoção, de muita força, né? E o que sobrou, digamos assim, o que rendeu dessa reunião é que este grupo continua articulado e já vai organizar o evento do ano que vem. Então, acho que é muito lindo isso e espero que o Sejus continue participando de alguma forma, né? Ou através da minha, né, da minha ida lá, ou um outro membro do Sejus que possa vir, que eu acho que ia ser muito bacana também. É isso, Carla. Eu acho que a gente tem boas notícias, né? Então, esse programa, para quem vocês sabem, é gravado, a gente não possui mais licença para entrar ao vivo. Então, vocês vão ver um pouco depois, mas como o diálogo interreligioso é algo permanente, então a gente quis registrar essa presença, agradecer mais uma vez o reverendo Eduardo Henrique por essa oportunidade e todos que estiveram lá nesse momento, que é um momento realmente que a gente precisa construir dentro dessa liderança progressista de nós cada vez mais, entendemos que cada um fala de um jeito, mas nós estamos falando muitas coisas que são próximas, que é amor. Amor é uma coisa universal, é um sentimento universal, não tem muita diferença quando a gente sente, né, Suzy? Exatamente. Foi o que se falou naquele evento, amor, né? Porque a tolerância, ela é necessária, mas o amor é fundamental. Então, foi isso que a gente falou. Carla, vamos para o nosso capítulo? Vamos. Então, vamos lá. Vamos estudar a Gênese. Agora a gente entra na parte que é mais espiritismo, né, Suzy? Porque até agora a gente passou por um monte de assunto que as pessoas que nos veem devem estar pensando, mas o que esses espíritas estudam tudo isso?
Na Vai chegar verdade, aqui. exato. Na verdade, esse capítulo da Gênese, ele é bastante teórico e ele tem uma carga de conteúdo bem grande. Então, eu já tinha comentado contigo que eu iria fazer um resumo, né? Um apanhado mais resumido, para não ficar maçante, porque o nosso vídeo não é muito longo, e para despertar a curiosidade das pessoas. E daí a gente convida as pessoas a buscarem, né? Na Gênese, no capítulo 11, perdão, que é a Gênese espiritual, tá? O livro da Gênese, capítulo 11. Carla, este capítulo, a parte que eu vou falar, são 4 itens bem interessantes, né? Então, ele começa com o princípio, eu vou citar todos eles, depois eu dou uma especificada em cada um, tá? Ele começa com o princípio vital, e aí ele enumera 9 pontos a respeito do princípio vital. Depois eu vou para esses 9 pontos. Depois ele passa para a união do princípio vital com a matéria, e ele coloca 5 pontos para serem estudados. E depois a hipótese sobre a origem do corpo humano, 2 pontos grandes. E depois a encarnação dos espíritos. Aí é bem grande, são 16 pontos. Mas então, começando pelo princípio vital. Resumidamente, o princípio vital é um axioma, ou seja, ele não existe como provar, não há necessidade de provar, porque ele por si só ele se prova, né? Ele não há necessidade, é dispensável, porque ele é tão óbvio, né? O princípio vital é tão óbvio, porque o princípio vital é a origem do nosso espírito, né? Do espírito em si. O princípio espiritual. Aí, o outro ponto do princípio espiritual. Primeiro, que ele é um axioma, né? Segundo, ele é uma comprovação da existência de Deus. Se nós não tivéssemos o princípio espiritual, só o princípio vital, nós seríamos só corpo, né? O corpo físico vem do princípio vital. O espírito vem do princípio espiritual. Então, se o princípio espiritual não existisse, nós não teríamos espírito, nós não seríamos espíritos. Seríamos um corpo apenas. O terceiro é a sobrevivência do ser pensante. O espírito sobrevive à morte do corpo físico. O quarto é a imortalidade da alma, que é inata. Todo ser espírita, católico, umbandista, todos os seres, todas as pessoas de qualquer religião possuem inata a certeza da imortalidade da alma, né? Alguns dizem que a alma vai para o paraíso, a alma vai não sei para onde, o espírito vai, mas todos creem nessa imortalidade. É inato. O princípio espiritual é referente ao espírito, o princípio vital é referente à matéria, depois ele discorre a respeito disso. O princípio vital tem origem no fluido cósmico universal. E o princípio espiritual, não. Aí é um tema delicado de estudo. O princípio vital, que é de onde brotam todos os corpos, né, de onde brota a matéria, ele vem do fluido cósmico universal. Porque o fluido cósmico universal é matéria. O princípio vital de onde vem o espírito não vem do princípio do fluido cósmico universal, porque matéria vem da matéria, o espírito não vem da matéria, né? Então, isso é um primeiro ponto. Daí um ponto que eu achei sensacional, que é a origem do princípio vital. A origem, de onde vem? Se não vem do fluido cósmico universal, da onde que vem? A resposta de todas essas indagações é não sabemos. Então, não sabemos. Suzy, só para a gente fazer um esqueminha para quem está assistindo. Fluido cósmico universal dá origem a princípio vital ligado ao corpo.
Princípio Sim, espiritual, não sabemos de onde vem e é o princípio do nosso espírito. sim, é isso. É isso. O importante disso, Carla, é que nós podemos dizer, não sabemos. Para que nós vamos querer arranjar alguma resposta ou ficar, sabe? Não, nós temos que ter um pouco mais de, digamos assim, honestidade intelectual. Nós não sabemos. Não está no livro dos Espíritos. Não foi dito no livro dos Espíritos. Na Gênesis está escrito literalmente, não é dado saber. Não nos é dado saber. Então, nós não sabemos, pelo menos até o presente momento, nós não sabemos, né? Lógico, nós cremos em Deus, cremos que Ele é o Criador, digamos assim, né? De todas as coisas. Então, evidentemente, o princípio espiritual provém de Deus, né? Mas uma resposta, digamos assim, taxativa, não, ele vem de tal e tal, não, nós não sabemos. Então a gente fica ali. Os seres espirituais, seres espirituais e os mundos materiais foram criados desde a eternidade. Tá? Isso também, porque nós sabemos que a teoria científica da criação do universo é o Big Bang. Então, agora, o que vem depois, o que vem antes do Big Bang, já existia desde a eternidade. Entra no campo de Deus, né? Então, os seres que foram criados desta criação divina, eles existem desde a eternidade. E uma coisa interessante, Carla, é que na Gênesis, nesse ponto, é colocado que isso é verdade, porque a gente sabe que estrelas explodem e dão início a novos sistemas solares, né? Então, os mundos, eles continuam sendo criados. E os espíritos também. Então, a criação, ela não parou. Não. A criação, ela continua acontecendo. O progresso é uma finalidade da encarnação e é uma finalidade da vida espiritual. Aí, eu só vou abrir um parênteses, porque isso não é desse capítulo, não é da obra de Kardec, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente deixar gravada, tá? Aqui é onde o espiritismo ele desbanca totalmente essa teoria de Rustem, que a FEB, até pouco tempo atrás, tinha no seu estatuto como necessidade de estudo. Para Rustem, a encarnação é castigo. A encarnação é punição. Para Kardec, para o Livro dos Espíritos, para o Espiritismo, a encarnação é progresso. Então, nós estamos reencarnados e reencarnaremos com a finalidade de progredir. Né? Legal, você ter falado espiritualmente falando. Olha o livro que eu separei aqui do lado, e a gente nem tinha combinado isso. Ó, O Primado de Kardec, Sérgio Aleixo. Olha o capítulo que eu estava, Documento Normativo Febiano, quando ele vai falar justamente do que a FEB trouxe de Sim. Agora tirou, esse né? É do Sérgio Aleixo? É do Sérgio Aleixo. Ah, eu vou dar um jeito de ler. Ele é maravilhoso. Ele é um dos que levantam essa bandeira há muito tempo a respeito dessa deturpação, né, que aconteceu durante tantas décadas na FEB. Mas isso fica para um outro assunto, tá? Para um outro dia. Tá bom. Hoje vamos voltar. Bem, então, a respeito do princípio vital são esses pontos. Eu falei resumidamente. Eu acredito que não tem muito mistério. Qualquer coisa, a gente pode voltar para um deles, se tu quiser alguma pergunta. Alguma resposta mais detalhada. Depois nós vamos para a união do princípio vital à matéria. Bom, o corpo, aqui ele fala muito do perispírito, tá? O corpo é o envoltório do espírito. Mas o corpo, que é matéria densa, não conseguiria se unir ao espírito se não existisse um corpo intermediário entre os dois. Porque o espírito não é matéria.
né? O espírito simplesmente não é matéria. Aí nós temos o perispírito, que é esse corpo semimaterial, que faz a junção entre a matéria bruta do corpo físico com o espírito, que não é matéria, né? Um parêntese rápido. Para nós espíritas, o perispírito, ele agrega todos os nossos corpos sutis, porque na época de Kardec foi bastante ocidental nessa nomenclatura, né? Mas a gente sabe que no Oriente já se estudava há muito tempo a questão dos chakras, dos corpos sutis, dos corpos fluídicos, e assim por diante. Vários corpos, né, com várias camadas. Para nós espíritas, o perispírito é esse conjunto, onde estão os chakras e todo o agrupamento dos corpos sutis. Tá? O espírito modela o seu corpo físico. Isso é bastante interessante. Aí, muitos deslizam para preconceitos, para racismo científico, que, por sinal, tem nessa parte bastante coisa do racismo científico que imperava no século XIX. Então, a gente tem que ler e tem que aprender a detectar. Isso aqui é racismo científico do século XIX. O espírito modela o corpo de acordo com as suas necessidades, com as suas capacidades, com as suas aptidões. Então, à medida que o espírito vai melhorando e evoluindo, o corpo físico passa a acompanhar essa evolução. Isso não significa que pessoa bonita seja com a reencarnação de um espírito de luz, ou que uma pessoa feia seja a reencarnação de um espírito trevoso. Aí a gente tem que ter esse discernimento. A gente tem que ter esse discernimento para não... O corpo, ele é uma ferramenta que nós modelamos para as nossas experiências. Se eu preciso ter uma experiência num corpo deficiente físico, o meu espírito modela esse corpo para que eu possa reencarnar nesse corpo. Até porque, Suzy, você falou isso da beleza, que é importante a gente falar. Também sim, aqueles que seguem Chico Xavier, se estivessem procurando beleza nele para dizer que ele era evoluído, estava difícil, né? Pois é, não. Até inclusive, quem o corpo físico dele bastante frágil. Da turma conservadora do Divaldo, se estiver procurando beleza ali, também é difícil, né? Então, assim, não tem nada a ver. É importante a gente falar, né? Que não tem nada a ver. Sim, é que existe aquela... Daí entra o preconceito, né? E o que se falava no século XIX, cara, que era muito forte no século XIX, era que eles falavam muito em raça, né? Sim. É que alguns povos eram superiores, porque daí a questão era bem europeia. Eles falavam dos hotentotes. Exatamente. Bobagem, assim. O tamanho do crânio e tudo mais. Enfim, era da época. Isso, né? Foi um momento, né? Então, a gente tem que aprender a tirar o que de bom existe nesse ensinamento e entender que as outras coisas podem ser deixadas de lado, né? Porque fazem parte de um momento. E essa coisa do racismo científico é bem isso. Inclusive, agora parece que a questão de raças vai ser abolida da academia, né? Isso já vem vindo de alguns anos para cá, essa discussão, e agora eu acho que é definitivo. Faço votos. Tomara. Depois, o espírito reencarna em mundos variados, em mundos diversos, de acordo com a sua necessidade e de acordo com o seu estágio evolutivo. E os corpos utilizados para essas encarnações em mundos diferentes vão ser diferentes, vão ser de acordo com as necessidades daquele mundo. Eu acho que aqui ele não usou essas expressões, mas eu vou usar porque eu acho que é isso que ele tentava colocar.
cada mundo vai ter, digamos assim, a sua atmosfera, os seus elementos químicos, as suas... Então, evidentemente que os seres que vão reencarnar em determinados locais vão ter o seu corpo físico adequado àquele ambiente, né? Não existe no universo apenas a Terra, né, com as suas características. Existem outros locais que podem abrigar outro tipo de vida orgânica. Entende? Então, acho que é por aí. É por aí a nossa caminhada. Depois, o corpo, que é matéria bruta, ele vai morrer e o corpo vai se desintegrar, vai se decompor. O espírito, nós estamos falando da união do princípio vital à matéria, né? Que seria o espírito à matéria. O espírito, quando o corpo se degrada e morre, o espírito se separa desse corpo, o corpo vai se degradar e o espírito volta para a erraticidade, que é o estágio onde o espírito está sem corpo físico. Espiritualidade, né? Ele não perde as suas características, ele não perde, digamos assim, o seu caráter, ele não perde as suas habilidades adquiridas, ele simplesmente se desliga daquele corpo e volta para a espiritualidade. Se ele foi uma pessoa ruim quando estava encarnado, ele vai desencarnar, o espírito vai continuar ruim. Não é porque desencarnou que virou santo. Não, vai continuar exatamente como ele era. Tá? O princípio vital dos seres humanos tem aí uma coisa bacana, que é interessante a gente fazer esse exercício, que as pessoas não se dão conta disso. O princípio vital, ele é relacionado à matéria, ao corpo físico. O princípio vital que faz parte do nosso corpo físico é o mesmo princípio vital dos animais, das árvores, de toda... Aí entra aquela coisa que os ambientalistas falam tanto, e nós que militamos nessa área falamos tanto. A teia da vida, né? O princípio vital que percorre todos os corpos é o mesmo. Olha que coisa bem linda isso, né? Então, o Fiel está animadíssimo com essa aula aqui, porque ele não para um minuto. O princípio vital dele está toda. Uma hora dessa tu pega o Fiel e me mostra, que eu tô louca para conhecer o Fiel. Bom, então de princípio vital são esses 5 pontos, ok? A união do princípio vital à matéria. Depois nós vamos passar para a hipótese sobre a origem do corpo físico. Bom, aqui são 2 pontos. Nesses 2 pontos, Carla, basicamente ele fala a respeito do darwinismo, tá? Por quê? Eles eram contemporâneos, né? Em 1959, Darwin lança o seu livro A Origem das Espécies, faz o maior rebuliço na Europa. Kardec era do meio acadêmico, evidentemente aquilo perpassou todo o trabalho de Kardec, né? Então, esses 2 pontos que o Kardec fala a respeito da hipótese sobre a origem do corpo humano tem a ver com o evolucionismo do Darwin, né? Que é a teoria do Darwin, que é a questão de que nós fomos evoluindo, né? Todas as criaturas evoluem, e nós evoluímos a partir dos primatas, né? E a teoria, digamos assim, espírita mesmo, é que em algum ponto dessa evolução dos primatas, esses corpos mais primitivos receberam, então, a encarnação de espíritos mais evoluídos, e aí esse tronco se ramificou. Os primatas continuaram como primatas, e esta célula que recebeu, digamos assim, a encarnação de um espírito que não era de um animal, né, mais evoluído, seguiu um caminho diferente. Então, essa é a teoria espírita para essa
de visão. Mas, basicamente, é o evolucionismo, tá? Porque nessa época de tanto criacionismo, né, e evolucionismo, é bom a gente dizer Ai, que... não. Carla, quando eu vejo o que está acontecendo aqui no Brasil, eu penso, será que isso é verdade? Será que isso está acontecendo? Será que eu não estou delirando? Não, se você estiver delirando, a gente está junto. Eu vou até abrir um pequeno parêntese que eu comecei a ler hoje, bem rapidinho. Eu comecei a ler hoje o livro da Márcia Tiburi, que é a política do ridículo, o ridículo como política. Vale a pena, vale a pena. Ela coloca que essa coisa do ridículo é para nos chocar de tal forma, para fazer com que a gente pegue nojo da política. Então, é o que está acontecendo com tanta gente. Quantas pessoas a gente fala e eles dizem, não, eu tô com nojo da política, eu tô com nojo da política, eu não quero. Quanto mais pessoas boas forem se afastando da política, o cenário fica mais propício para que essas pessoas dominem. Eu vou fechar aqui o parênteses. Legal. Agora, deixa eu fazer Falando sobre criacionismo, né? Não, o que você falou de Darwin, eu queria deixar registrado aqui a homenagem a Russell Wallace, que foi contemporâneo de Darwin e também descobriu, no mesmo tempo, né, o evolucionismo, só que como ele tinha a espiritualidade, a academia não dele, aceitou. Né, ficou calada, como acontece sempre com as questões de espiritualidade. Então, Russell Wallace, esteja onde estiver, seja lembrado aqui. Sim. Inclusive, nesse capítulo é falado sobre ele, né? No livro da Dora, ela tem um capítulo todo, esse Deus e Deus, um capítulo todo, né? Deus está na origem, ela fala inteiramente sobre ele. Então, são as coisas, né? São as coisas. Kardec meio que teve que se afastar da academia para poder fazer o trabalho. Sim. Né? São opções e infelizmente é assim. Mas a gente vai resgatando muita coisa, muita coisa. Então eu acho que até o materialismo, digamos assim, exacerbado do Darwin, ele já se perdeu no meio do caminho quando o codificador do espiritismo coloca ele na conversa, né? Então eu acho que é por aí, é bem interessante isso. Bem, depois, Carla, nós passamos... só um comentário. Nesse ponto, a hipótese sobre a origem do corpo humano, também existe uma carga grande do tal racismo científico, que é aquela coisa do corpo, papapá, cabeça grande, papapá. Entende? Aquela coisa que era incrustada dentro da academia do século XIX. Então, como eles faziam parte disso, isso entrou para dentro, né? Não teve jeito. Encarnação dos espíritos, é o nosso último ponto. Esse último ponto tem 16 subpontos. Eu só vou enumerar todos eles. Daí, se tu quiser que eu fale um pouquinho mais sobre cada um. Primeiro, o perispírito é semimaterial, tá? Encarnação dos espíritos. O perispírito é semimaterial. E, como eu disse antes, é no perispírito que se encontram todos os nossos corpos sutis, os chakras e tudo mais. O espírito se une fluidicamente desde a concepção. Aqui é assim, ó, Carla. Aconteceu a concepção. O espírito reencarnante, ele se une fluidicamente. Não é que ele entra dentro do feto, não. Ou do óvulo, não. É um laço mental fluídico. E o espírito, o processo é assim, o espírito que faz esse laço mental, ele começa a perder a consciência. E ele vai, digamos assim, dormindo, perdendo a consciência, apagando, que é justamente para poder apagar as suas existências passadas ou a sua existência passada. Aí, quando acontece o nascimento, esse laço fluídico, ele está firme. Ou não, pode acontecer do nascer morto ou qualquer coisa assim. Aí o laço se rompe. Qualquer problema que aconteceu ali, o laço se rompe. Um aborto provocado ou um aborto natural, o laço fluídico
se rompe, o espírito reencarnante vai ter que reencarnar num outro corpo, ele volta para a espiritualidade, e esse corpo aqui morre, né? Mas digamos que a gravidez, então, foi um sucesso. O laço, quando o espírito, o feto, o bebê está para nascer, o laço, o fluídico está super forte, tá bem forte mesmo. E aí, quando há o nascimento, esse laço, é como se fosse um nó. O nó aperta, né? E estudos mais recentes dizem que até os 5 anos de idade, o laço ainda é meio frouxo. O nó já tá bem apertadinho, mas assim, não tão apertadinho. À medida que a gente vai crescendo, até por isso que uma criança pequena tem muita facilidade de ver espíritos, de conversar com espíritos e tudo mais, né? Porque ela tá muito vivendo nos dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. Porque o laço que une o espiritual, o corpinho ali, ainda é frouxinho, né? Bem, O meu deve estar frouxo até hoje. com a mediunidade já é uma outra coisa. A mediunidade, ela realmente é o teu perispírito totalmente aberto, digamos assim, antenado, com os teus chakras voltados para o mundo espiritual. A mediunidade, ela funciona assim. Você me lembrou uma coisa, agora que você deu esse exemplo de criança, né? Me lembrou uma coisa curiosa, que realmente, desde criança, eu ia, por exemplo, ao cemitério, eu ficava vendo o pessoal Tu sabe. Então eu tinha muito receio de acompanhar um enterro, né? Sim. Porque ficava todo mundo falando comigo e eu não entendia o que era aquilo, então eu ficava meio atrapalhada. Mas é por causa disso. Tu sabe que tem tem uma coisa, aquela do tal dos amigos invisíveis, que muitas crianças têm, aquele. Então, lógico, pode acontecer alguns casos que sejam outras reações, coisas desenvolvidas na mente da criança. Mas em muitos casos realmente são visões que a criança vê. A criança simplesmente até os 5, 6, 7 anos, ela está muito aberta a esse tipo de interação, né? E não é mediunidade isso. Não. Isso é por causa dos laços mais frouxos mesmo. Depois, o espírito se une fluidicamente. Ok, isso eu já falei. No desencarne, o corpo morre, perde o fluido vital e o espírito se desprende. O princípio vital se extingue, o princípio vital do corpo se extingue. Ele volta a fazer parte, porque ele é matéria. Ele volta para a atmosfera, ele volta para o universo, né? E o espírito se desprende, o princípio vital se extingue e o espírito permanece com todas as suas características. É aquilo que eu já tinha dito naquela outra vez. A morte não tira nenhuma característica da pessoa, né? Tudo que a pessoa foi, tudo que a pessoa sentiu, quando ela morre, o corpo morre, se decompõe, o espírito permanece sentindo, vivendo e sendo exatamente a mesma coisa. Aí na espiritualidade ele continua crescendo, se ele não reencarnar, né, num espaço de tempo X, ele vai continuar aprendendo, pode melhorar ou não, pode simplesmente estacionar. Piorar ele não vai. Piorar não. A gente não vai retroceder, viu, Carla? Você vendo os terraplanistas... A gente às vezes pensa, né? Vendo tudo isso... A gente até pensa, mas pensa que também... A gente pensa, que já foi pior, né? A gente às vezes pensa, olha, nós estamos retrocedendo, nós não estamos... Não. O progresso, digamos assim, espiritual, ele não é linear, né? Ele acontece às vezes em pulos. O progresso material também acontece em pulos, assim.
Mas a gente não retrocede espiritualmente. Materialmente, muitas vezes, sim. Né? Quando uma sociedade perde os direitos sociais, quando os trabalhadores perdem a dignidade, materialmente a gente retrocede. Mas espiritualmente, a gente não retrocede. Bem, aqui sobre o desencarne, tá? Porque já que nós estamos falando de encarnação dos espíritos, eu acho que ele aproveitou e colocou a desencarnação também junto. Quanto mais apegado à matéria for a pessoa, que provavelmente está ali para desencarnar, mais demorado é desfazer os laços. Uma pessoa muito apegada à matéria, muito materialista, muito... os laços... Sabe aquela coisa de vaso ruim não quebra? Tem um pouco de verdade nisso. O apego à matéria, ele faz com que os laços ali fiquem muito firmes. E muitas vezes o desatar esses laços pode ser até meio doloroso, né? Por quê? Doloroso no sentido que muitas vezes a pessoa precisa ficar hospitalizada meses para poder esses laços serem, né, desatados. Tem pessoa que, nossa, qualquer coisinha aconteceu, quando tu vê, desencarnou. É uma coisa assim. Outros não, ficam ali meses, às vezes, de cama, anos de cama, para os laços se afrouxarem. Bem, cada um dentro da sua história, dentro da sua realidade, né? Sim. Aqui, ó. Para uma nova encarnação, o espírito entra num processo de inconsciência, é aquilo que eu disse. Ele entra num processo de inconsciência, se une ao provável corpo que ele terá, né? Aqui ele repete isso. Depois, ao nascer, o espírito se esquece do passado. Às vezes, né, Carla? Existem casos... Tem memória recente. Que as pessoas se lembram, às vezes tem flashes de coisas assim, que foram lembranças de vidas passadas, e isso tudo existe como tratar, porque muitas vezes isso atrapalha bastante a vida. Se a pessoa tem mediunidade, então isso é bastante mais aflorado, né? Tem até aquele filme, né? Minha Vida na Outra Vida. Como é que é? Tem vários filmes interessantes. Fala disso. Um filme é antigo, mas olha, quem não assistiu vale a pena, porque esse filme, nossa, esse filme é uma lição estética e uma lição assim de como é ver o mundo através de um espírito desencarnado, que é Os Outros, com a Nicole Kidman. Tu assistiu já faz muito tempo. Se eu assisti, mas... Década de 90, com certeza. Então eu devo ter assistido. Os Outros. Vale a pena, se alguém quiser uma indicação de filme assim, espetacular. Eu não vou falar mais para não dar spoiler, mas é espetacular. Legal. Bom, o sono... falando aqui sobre o sono. O sono, quando nós estamos dormindo, nosso corpo físico está dormindo, eu vou usar um termo, Carla, que é um termo que muitas pessoas hoje em dia já conhecem, que é o fio de prata. O Kardec usava laços fluídicos, né? Um termo que o Kardec usava. Mas quem já teve assim uma iniciação em leituras sobre chakras, sobre corpos fluídicos, já ouviu falar no fio de prata. O fio de prata é esse laço fluídico que prende o espírito ao corpo físico, né? Ele vai, como no sonho, né? A gente está aqui, daqui a pouco a gente está no céu, daqui a pouco a gente está num outro planeta. Dessa forma funciona esse fio de prata. E quando nós dormimos, o nosso espírito fica preso apenas pelo fio de prata. Apenas não, porque é o que prende mesmo. Mas o espírito sai. O espírito pode não, ele sai fora do corpo. Algumas pessoas têm essa consciência. Uma vez, aqui eu vou de novo abrir um parênteses. Ai, vou tomar mais um gole aqui, cara.
eu participei de um grupo, não era conscienciologia, não. Era espiritismo, mas nós fazíamos um trabalho de meditação antes dos estudos. Nós fazíamos um trabalho de meditação e de consciência mesmo do corpo físico para tentar conscientemente perceber as coisas que estavam acontecendo durante o estudo ou durante alguma manifestação mediúnica de alguns dos médiuns ali do grupo. E nesse período, mas várias vezes, eu dormindo assim, um soninho, aquele soninho de início de tarde ou início de noite que a gente dá aquela cochiladinha, eu conseguia me ver na cama, eu me afastava, eu olhava para a cama, eu estava deitada na cama. Às vezes eu me assustava e daí nossa, acordava num susto. Às vezes não, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, que coisa sensacional. Eu olhava para baixo, estava eu lá. Aí eu olhava para cima, eu via em cima do guarda-roupa. Eu só tinha medo de ir mais longe, eu não conseguia. Eu ficava ali, tipo assim, eu ficava como um balão flutuando em cima sobre o meu corpo físico. Sensacional. Isso durou, a gente ficou fazendo isso, acho que durante um ano, e eu conseguia fazer isso. Depois eu fui afrouxando, fui parando, a vida começa a levar a gente para outros lugares, o nosso grupo se diluiu, eu parei com esses exercícios. Bom, ele fala então do fio de prata, eu coloquei o nome, né, fio de prata, ele usa laços fluídicos. Depois ele coloca que a questão que nós falamos também no Espiritismo muito, que é a evolução do átomo ao anjo. O princípio espiritual, que é o que conduz, o que leva, o que carrega o espírito. Esse princípio espiritual evolui, né? O espírito evolui do átomo ao anjo. Então a gente conclui que sim, o espírito estagia em todos os elementos do universo, né? No mineral, vegetal, animal e depois no homem. O espírito, quando criado, ignorante, como só princípio vital, princípio espiritual, perdão, ele vai indo. Quando ele adquire consciência, aí ele começa ele nunca volta, porque não existe o retrocesso, não tem como regredir. Depois que ele evoluiu. Não existe um espírito humano reencarnar num animal. Né? Isso o Rustem também prega. A gente não. Nós não. Nós não acreditamos. A FEB com o Rustem é de arrepiar os cabelos, né? Pregam que o espírito humano pode reencarnar numa lesma. Né? Tem o estatuto deles. Dizem que tiraram, mas eu não fui lá conferir. Tu sabe, vendo todas essas coisas que o Rustem escrevia, na verdade eu chego a pensar que ele estava num processo de desequilíbrio, tipo uma neurose, uma coisa assim. Ele estava num processo de desequilíbrio, porque ele era um discípulo do Kardec. Aí daqui a pouco deu um piripaque nele, um troço, e ele vem com essa do espírito humano poder reencarnar numa lesma como castigo. Pensa! O que é isso? Bom, a gente não sabe se o castigo é para a lesma, né? Porque depende do espírito que ia reencarnar. Coitada da lesma. Né? Uma lesma fazendo arminha com a mão. Coitada, ainda bem que não existe. Tadinha, tão pura. Tá com sono. Bom, depois ele volta a colocar que a reencarnação não é castigo, a reencarnação é para o progresso. Aí entra, então, a nossa batalha como espíritas progressistas, que se uma reencarnação é para o progresso espiritual, nós precisamos dar meios para que essas vidas possam correr. Né? Nós não podemos deixar uma pessoa morrer de fome em pleno século XXI, porque a reencarnação dessa pessoa não foi castigo.
Ela reencarnou para melhorar. Ela reencarnou para progredir. Aí entra a lei de sociedade, né? Que uma sociedade evoluída nunca deixa Sim, os seus morrerem de fome. sim, exatamente. Só que Bom, depois ele coloca. essa lei, né? O pessoal conservador não estuda essa lei, eles pulam, acho, porque não perceberam que Não, eles Bolsa Família é pulam, eu não necessário. sei. Eu acho que, na verdade, todo esse medo que eles têm é por puro egoísmo. Egoísmo, sabe? Acho que eles têm aquela coisa assim, ai meu Deus, o que é meu é meu. Meu Deus, ninguém está dizendo nada, ao contrário. Nós não estamos dizendo que eles vão invadir os apartamentos. Não é isso. Nós estamos falando em dar salário digno para o professor. É isso que nós estamos falando. Nós estamos falando isso. As pessoas terem direito a comer. Aí no seu estado parece que o negócio está ficando ainda mais difícil, né? Tá triste, tá horrível. O número de professores e professoras que estão se suicidando aqui no Rio Grande do Sul é imenso. Imagina a bagagem kármica que essa sociedade vai carregar com essas mortes, sabe? Bom, enfim, vamos continuar aqui que agora estamos já no finzinho, Carla. Tu me interrompe se tu precisar, tá? Não, vamos terminar e a gente... Bom, a reencarnação não é constante, isso é um outro detalhe. O espírito ele pode reencarnar, desencarnar, ficar muito tempo desencarnado, depois reencarnar novamente. Se ele evoluiu na espiritualidade, ele reencarna num mundo melhor, num estágio melhor, num momento melhor, né? Então o progresso feito na espiritualidade conta como progresso do espírito. Então, se a gente e pode acontecer também, porque não é uma receita de bolo, cada vida, cada ser é único. Pode acontecer dele ter desencarnado, passa algumas décadas, ele reencarna, né? Por opção. As pessoas às vezes pensam que é sopa pronta, né? Misturou na água, reencarna. Não existe. Não existe. Cada um de nós é único com a sua história, com a sua caminhada, com a sua bagagem, com seus medos, suas conquistas, suas fraquezas, suas forças. Únicos, somos únicos. Então a história de cada um de nós é única. É um convite para a gente aproveitar bem a encarnação, né, Suzy? Porque a gente sim, não sabe sim. Vem, como é que vai ser. Exatamente. Exatamente, não sabemos, né? E é importante que a gente entenda que ninguém está reencarnado por castigo. Não existe, aquele povo lá merece sofrer. Aquele povo lá está passando por isso porque é castigo. Não existe isso. Pior é aquele assim, esses daí reencarnaram assim porque eram nazistas. Gente, quem que sabe isso? Né? Olha que absurdo. Tem essas histórias, né? Que por favor. Presa porque o cara foi... Não tem como saber isso, pelo amor de Deus. Tão cansativo falar essas coisas, né? Aí ele volta a colocar que a encarnação não é punição. Tu vê 3 vezes nesse capítulo, em vários pontos aparece a mesma coisa. Encarnação não é punição. De novo aqui. Depois, o progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos seus habitantes. Bom, então, falando sobre a Terra. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Né? Estamos num mundo de expiação e provas. Essa coisa de que o processo está em andamento, transição planetária, mundo de regeneração, isso é um horizonte, mas não é mágica. Não vai acontecer num passe de mágica. Não tem Deus lá sentado numa nuvem dizendo, meus filhos, façam fila que agora começa o mundo de regeneração. Não existe isso. O mundo de regeneração, nós vamos ter que arregaçar as manguinhas e nós vamos ter que construir. E mundo de regeneração com gente morrendo de fome, com gay sendo assassinado porque é gay, com os negros morrendo por racismo. Com arminha para todo mundo, de verdade. Com arminha. No trânsito. Matando família no trânsito porque arranhou seu carro. Sabe quanto que daria aquele conserto daquele carro? R$500. R$500.
E o cara que bateu disse, porque ele trabalhava com carros, eu conserto. Não vai ser assim que vai acontecer o mundo de regeneração. Até Não vai ser tem com o nazifascismo. Não vai ser. Tem uma frase aqui dele que o Kardec coloca que é muito bonita, que ele diz assim: a coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Exatamente. Está nesse capítulo. É lindo isso. A alma do universo. Então, se nós pararmos para pensar, a alma do país é a coletividade de espíritos que estão encarnados aqui. Se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos continuar nesse estágio. Por quê? Porque o progresso, ele vem através do progresso espiritual. Se nós não sairmos das nossas casquinhas e dos nossos preconceitos e fizermos alguma coisa pela sociedade, não vai acontecer. Não vai acontecer. A sociedade por si só não se transforma. Nós é que teremos que transformar, nos transformando e mudando as nossas práticas, né? Mudando as nossas práticas. Bem, depois nós temos aqui, quando os espíritos evoluem, reencarnam em mundos melhores. Olha que coisa bem linda. Já pensou uma próxima encarnação? Quem sabe, né? Não, eu tenho certeza que não. Acho que todos nós vamos voltar para esse planeta, porque de alguma forma todos nós vamos ter que construir essa nova sociedade. Essa nova sociedade desse nosso planeta vai ter que ser construída por todos nós que de alguma forma estamos já, digamos assim, um pouquinho mais acordados. Então eu tenho praticamente certeza disso, assim, é uma intuição minha pessoal, que eu voltarei para esse planeta e acho que muitos que estão à minha volta voltarão também. E nós vamos nos reencontrar e nós vamos continuar essa caminhada de construção. Porque isso que a gente está vivendo agora é, além de ser um testemunho da destruição, nós estamos numa caminhada de construção, né? Nós estamos tentando criar alternativas. Carla, era isso. Depois, os 3 últimos itens, ele escorrega novamente para aquela coisa dos corpos, daí bate no racismo científico. E eu acho que é importante que a gente alerte que existe isso para as pessoas terem a capacidade de desenvolver o senso crítico, né? Tu lê, não existe, eu acho que é o Elias que fala muito isso lá no nosso grupo de estudos, né? Nós não podemos sacralizar nenhuma leitura. A gente tem que ler e tem que dizer, não, isso não cabe mais. Não cabe mais. Não nos apeguemos à letra. Então, gente, esse foi o Caminhos do Espiritismo. Eu vou dar a palavra para a Su se despedir, mas deixa eu lembrar vocês o seguinte: se vocês puderem, curtam, isso é importante demais para a gente. Compartilhem os vídeos nas redes sociais, comentem se puderem. Quem tiver a oportunidade de fazer uma doação solidária para o canal, sabemos que os tempos são difíceis, mas fica o nosso convite. E venham estudar conosco no Sejus, por aplicativo. Mande uma mensagem particular nas redes sociais e nós adicionamos ao grupo. E aí eu vou passar a palavra para a Suzy, das despedidas aí da Suzy. Bem, Carla, é sempre uma alegria, né? Uma alegria poder fazer esse tipo de pequena construção, é uma pedrinha que a gente está colocando a mais nessa construção. Eu me sinto grata, me sinto feliz por poder fazer parte desse momento, por poder fazer parte do Sejus e estar junto com todos vocês. A questão das redes sociais, a questão de curtir os vídeos é muito importante, cara, muito importante, porque é isso que fará o trabalho, digamos assim, potencializar, né? Porque ele vai crescendo, ele vai aumentando e atingindo mais pessoas. E é isso que a gente precisa fazer, né? Sensibilizar as pessoas. Um grande beijo. Um beijo para todos vocês. Paz e bem, gente. Esse foi o Caminhos do Espiritismo. Muito obrigada. Tchau, tchau.